No jantar de família, meu pai zombou, dizendo que eu vivo às custas deles. Uma semana depois, eu mesma pagava o aluguel. Agora sou livre. O domingo nos subúrbios de Flint começou como a maioria dos domingos de outono na minha vida, com a sensação de que você continua culpada, não importa o que faça. Lá fora, o tempo está cinzento e úmido, as montras das mercearias brilham com uma luz fria, os passeios estão molhados pela chuva miúda, que quase não reparei ao vir para cá. Ainda atrás da porta, sinto o cheiro familiar da casa dos meus pais. Uma mistura de revistas velhas, que aqui são sempre em abundância, café que o meu pai bebe litros e aquele aroma específico de ar viciado quando as janelas não são abertas durante anos. O meu pai está sentado no seu lugar junto à janela da sala, com o terceiro café do dia na mão. Alden nunca foi muito falador, mas nos últimos anos, desde que ficou incapacitado após um acidente de trabalho, tornou-se ainda mais reservado e brusco. A mãe Dolores, na cozinha, coloca os garfos ao redor dos pratos, como se fosse algum ritual sagrado, ao qual eu sou obrigada a participar, independentemente do meu humor. Ela nunca perguntou como eu estava. Apenas esperava que eu chegasse, sentasse, comesse e ficasse em silêncio. Nós três estamos à mesa. A sopa está quente, o vapor embacia os meus óculos e eu tenho que tirá-los e limpá-los com um guardanapo. Tudo aqui está como sempre. O velho oleado na mesa, a cadeira descascada em que me sento desde a adolescência, o mesmo calendário na parede, parado no ano passado. A minha mãe fala sobre alguns cupons que precisam ser usados até o final do mês, sobre as novas regras no trabalho, onde ela é contabilista numa escola local. Aceno com a cabeça, fingindo estar atento, mas os meus pensamentos estão longe. Preciso terminar hoje o layout para o cliente, pagar pela plataforma de trabalho online, recarregar o telemóvel e ainda comprar novos auscultadores, porque os antigos finalmente avariaram. Mas não é costume falar sobre isso aqui. O meu trabalho é algo invisível, incompreensível. Fica sentada ao computador. É assim que a minha mãe explica aos conhecidos o que eu faço. O meu pai considera o freelancerismo uma invenção para preguiçosos. Há muito que deixei de explicar. Alden de repente suspira e, sem olhar para ninguém, solta uma frase que parece ter sido preparada com antecedência. Ainda está a viver às nossas custas? Quando é que vai sair de casa? A sua voz é uma mistura de irritação e cansaço. O tom é como se ele estivesse a perguntar sobre o tempo. Nesse momento, o relógio na parede começa a marcar os segundos em voz alta. É possível ouvir até mesmo o barulho suave do garfo da minha mãe no prato. Não levanto os olhos. O coração bate mais rápido, mas o rosto permanece indiferente. Aprendi isso aos 15 anos. Dolores fica em silêncio por um segundo e depois ri. Não é uma risada divertida nem maliciosa. Ela simplesmente ri como se fosse a melhor piada da semana. Nesta família, rir muitas vezes significa que não pedem a sua opinião, que não está aqui para discutir, mas para concordar silenciosamente com o que lhe dizem. Percebo que não sou capaz de mais nada, não vou discutir, não vou provar nada, não vou pedir desculpas pela segunda vez neste mês por ser quem sou. Simplesmente pouso o garfo. Os músculos ficam tensos como betão. Levanto-me. Quase sem olhar para ninguém, tiro do bolso do casaco as chaves, as mesmas do apartamento deles, que nunca considerei meu, e coloco-as na cômoda perto da entrada. A minha mãe pergunta para onde vou com um tom de voz ofendido e frio. Celia, estás zangada? Não sejas criança! Não respondo nada. Apenas pego a bolsa do chão, onde estava perto do cabide, e saio. Na rua já está mais escuro do que deveria estar no outono tão cedo. O céu está coberto de nuvens cinzentas. O vento é frio e úmido. A bolsa parece pesada, embora tenha apenas um laptop,
um carregador, roupa íntima extra e um velho caderno com os números dos clientes. Caminho rapidamente, sem olhar para trás, embora, no fundo, espere que a minha mãe corra atrás de mim, me chame, diga alguma coisa, mas a porta não se abre. Cada passo parece inseguro, deixando para trás não apenas a sopa não terminada e os pratos sujos, mas também a sensação de que você é sempre uma estranha onde deveria ser uma das suas. Enquanto espero pelo autocarro, quase me esqueço de escrever ao cliente. Aviso que vou devolver o esboço com atraso. A resposta chega instantaneamente. O importante é fazer com qualidade e quando, isso já é problema seu. De repente dou por mim a pensar. Mesmo os conhecidos casuais na minha vida são exigentes, mas não impõem as suas vidas nem a sua indignação. A noite num motel barato recebe-me com paredes cobertas de papel de parede velho e descolorido. O barulho da televisão do quarto ao lado interrompe os meus pensamentos, mas a solidão parece melhor do que tudo o que passei nos últimos anos. Sinto medo e alívio ao mesmo tempo. Nunca estive tão sozinha. A cama range quando me sento nela. Abro o portátil e tento trabalhar. Mas os meus dedos não me obedecem. Passam-se 7 dias. O telefone ficou em silêncio por muito tempo. Mas hoje, às 9 da manhã, o ecrã pisca intensamente. Alden. Quero recusar, mas algo me leva a ligar o altifalante. Por que parou de pagar o aluguer? A voz do meu pai está nervosa, até mesmo confusa. Olho pela janela para a parede cinzenta de tijolos do outro lado do motel. Tenho vontade de rir ou chorar, mas só sinto indiferença. Inspiro lentamente, tentando juntar as palavras. Não vou mais viver às vossas custas. Há silêncio no auscultador. Depois a voz torna-se ainda mais aguda, quase maliciosa. Tudo bem, vamos ver como te vais sair sozinha. Sem nós não vais conseguir nada. O telefone é colocado na mesinha de cabeceira. O ecrã apaga-se. Ao lado dele, o meu bloco de notas, com páginas demasiado limpas. De repente, percebo. A partir deste momento, não estou simplesmente fora de casa. Caí completamente fora desse mundo e ninguém vai me apanhar em caso de queda. Mas estranhamente, nesse momento, sou tomada por uma inesperada e intensa vontade de agir, provar, resistir. Lá fora, o crepúsculo se aproxima e na minha cabeça começa a nascer o primeiro e talvez o mais importante plano da minha vida adulta. Abro o laptop, procuro anúncios de aluguel de imóveis. Os preços são altos, mas sei que não posso voltar atrás. Sentada na cama dura do motel, olho para o telemóvel e não consigo adormecer. Lá fora está escuro, algures ao longe ouve-se o barulho da estrada e na minha cabeça rodopiam pensamentos dos quais quero fugir ainda mais longe do que já fugi. Mas as memórias não me deixam em paz. Elas voltam repetidamente, como fotos antigas que caem de uma caixa. Lembro-me de mim mesma aos 9 anos, a cozinha da casa dos meus pais, a mesma mesa com toalha de oleado, o mesmo pai à mesa. Eu trazia o diário da escola, nota 3 em matemática. Alden olhou para mim como se eu tivesse roubado algo valioso dele. 3. Você pensa com a cabeça? A voz dele era fria, brusca, e eu sempre esperava que a minha mãe interviesse, dissesse algo em minha defesa. Mas Dolores apenas se virou para o fogão, mexendo a sopa em silêncio. Esse silêncio era pior do que um grito. Naquela época, eu ainda acreditava que poderia me corrigir, tornar-me melhor, merecer a aprovação deles, mas por mais que eu tentasse, sempre havia algo errado. 4 em vez de 5. O vestido errado para o baile de formatura, a escolha errada de profissão, o rapaz errado, o emprego errado, a vida errada. Quando completei 24 anos, terminei a faculdade em Detroit, design gráfico, diploma com honras, portfólio no qual gastei todas as minhas forças. Eu acreditava que finalmente poderia sair da casa dos meus pais, encontrar um apartamento, começar uma vida adulta de verdade. Mas não havia trabalho. Os trabalhos freelance eram raros e pagavam pouco. O aluguer na cidade era demasiado caro para o dinheiro que eu ganhava. Tive de voltar. O meu pai recebeu-me à porta com um sorriso que dizia: eu sabia.
A minha mãe disse: não faz mal, até encontrares algo estável. Mas esse enquanto se prolongou por meses, depois por anos. Eu trabalhava, procurava clientes, tentava poupar, mas sempre algo dava errado. O meu pai sempre me lembrava: você mora aqui de graça, pelo menos ajude com as contas. E eu ajudava, dava metade do que ganhava, embora soubesse que isso não era certo. Há um ano, Scott entrou na minha vida. Ele era mecânico de automóveis, tinha 30 anos, um humor rude e uma filosofia de vida simples. Faz o teu trabalho, não te intrometas na vida dos outros. Parecia-me que ele era diferente, que com ele eu finalmente me sentiria necessária. Namoramos durante 6 meses e eu até comecei a planear o futuro. Um apartamento para nós dois, contas conjuntas, talvez um casamento. Mas um dia voltei para casa mais cedo do que o planeado e vi o carro dele na casa da minha amiga Genelle. Enfermeira, 26 anos, minha melhor amiga desde a escola. Entrei. A porta não estava trancada e vi-os juntos no sofá. O Scott nem sequer tentou pedir desculpa, apenas disse: não queria que descobrisse assim. A Genelle chorava, dizia que tinha sido um acidente. Saí sem dizer nada. Voltei para a casa dos meus pais. A minha mãe perguntou por que eu estava com tão má aparência. Eu contei tudo. Dolores suspirou. Bem, os homens são assim mesmo. Devias ter sido mais cuidadosa. O meu pai nem levantou os olhos do jornal. Talvez agora te concentres no trabalho, em vez de em bobagens. Fechei-me em mim mesma. Trabalhava 16 horas por dia, tentava poupar dinheiro, mas os meus pais estavam sempre a pedir. Temos de pagar a conta da luz, temos de ajudar a consertar o carro, temos de comprar remédios para o pai. Eu dava, porque não sabia recusar, porque me sentia culpada por morar com eles. Mas nos últimos meses algo mudou. O meu pai começou a agir de forma estranha. Escondia documentos, não me deixava ver extratos bancários, embora antes discutíssemos tudo juntos. A minha mãe respondia a todas as perguntas. Não é da tua conta, ou o teu pai sabe melhor. Eu sentia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que era. E então aconteceu aquele jantar, aquela frase, aquele riso. Agora sentada no motel, percebo. Eles nunca tiveram intenção de me deixar ir. Eu era conveniente. Pagava, ficava calada, aguentava. Eu era aquela que sempre cedia, sempre pedia desculpa, sempre tentava ser melhor. E eles simplesmente se aproveitavam disso. Pego o caderno, abro as anotações antigas, lá estão as listas de despesas dos últimos 2 anos, calculo quanto dei aos meus pais. Quase $8.000. $18.000 que deveriam ter sido usados para alugar meu próprio apartamento, comprar um novo computador, pagar cursos que me ajudariam a me desenvolver profissionalmente. Em vez disso, eles foram para dívidas das quais eu não sei nada. De repente, sou tomada por uma raiva tão forte que mal consigo respirar. Não sou apenas refém das palavras deles, sou refém da manipulação deles, do egoísmo deles, da certeza deles de que sempre voltarei, sempre perdoarei, sempre darei tudo o que tenho. O telefone toca novamente. Mãe! Olho para o ecrã e de repente percebo. Se eu atender agora, tudo vai começar de novo. Ela vai dizer algo sobre eu estar a exagerar, que o meu pai não quis dizer isso, que eu devo voltar e esquecer tudo, e eu vou acreditar novamente, vou voltar novamente. Recuso a chamada. Lá fora já é quase noite, a rua está deserta, apenas alguns carros passam pelo motel. Deito-me na cama, olho para o teto e penso, e agora? O dinheiro na conta dá apenas para 2 semanas de estadia aqui. Há pouco trabalho. O futuro é nebuloso, mas pela primeira vez em muitos anos sinto algo parecido com liberdade. Uma liberdade assustadora, incerta, mas liberdade. O telemóvel volta a piscar. Uma mensagem do meu pai. Vais arrepender-te disso. Desligo o telemóvel e fecho os olhos. A viagem para a nova casa não teve nada a ver com o romantismo de um novo começo.
A mala era pesada, a pele colava-se ao tecido sintético da mochila, até a respiração era estranha, como se o ar tivesse ficado mais denso e eu nele, desnecessária. A casa na Avenida Gladstone era velha, a fachada estava descascada, o hall de entrada cheirava a papelão molhado e jornais velhos. Havia pontas de cigarro e garrafas de cerveja vazias espalhadas pelas escadas. Mas o quarto que aluguei seguindo todas as regras modestas, ou seja, através de um anúncio num poste perto do supermercado, não parecia uma armadilha. A janela dava para um parque de estacionamento vazio, a cama com a mesma roupa de cama descascada, mas limpa, parecia bastante aceitável, e as paredes, embora com rachaduras e manchas de umidade antiga, estavam em melhor estado do que muitas pessoas na minha vida. Charlie Gramlow, o proprietário deste pequeno paraíso, era um homem de meia-idade típico do Michigan, 42 anos, cabelo grisalho espesso, algumas tatuagens nos antebraços e sempre com alguma coisa nas mãos. Ora uma broca, ora uma corda, ora uma caixa de ferramentas. Ele falava pouco, mostrou como usar a chave do quarto, avisou que a água quente nem sempre chegava de manhã, mas se acontecesse algo grave, havia o seu número num pedaço de papel colado ao frigorífico. Isso me servia. Há muito tempo aprendi a viver no frio. Em casa, as emoções nunca aqueciam. A primeira noite no novo quarto foi uma mistura de medo e alívio. Quando tirei o casaco, parecia que tinha tirado mais uma pele, aquela que usei durante anos em casa, protegendo-me de cada toque, de cada palavra. No frigorífico, um pacote de macarrão barato, um pote de manteiga de amendoim e um pacote de ovos comprado na loja mais próxima, onde o vendedor nem sequer olhou para mim. O dinheiro dava para 2 semanas de alimentação e apenas 1 mês de moradia, mas me parecia que era mais do que eu tinha nos últimos 3 anos. Abri o laptop e comecei a procurar encomendas. Os anúncios de freelancer eram secos e sem emoção. Ao lado, um lembrete de que o portfólio precisava ser atualizado, precisava encontrar tempo, precisava inventar alguma estratégia nova para que os clientes me notassem entre centenas de designers iguais a mim. Nem percebi quando começou a escurecer. No meu telemóvel, várias chamadas perdidas. Mãe, pai, mãe novamente. Mensagem da minha mãe. Esqueceste-te completamente de nós? Não é uma repreensão direta, apenas uma sugestão, envolta em palavras calorosas de carinho. Sem nós não consegues fazer nada, diz o meu pai como sempre, decidindo motivar à sua maneira, de forma brusca e inequívoca. Suspiro e fico 10 minutos a olhar para o ecrã. Por alguma razão, não consigo levantar a mão para clicar em bloquear, embora seja mais fácil do que justificar-me ou explicar o que se passa na minha cabeça. Decido arriscar. Escrevo para um grupo de freelancers, pergunto sobre pequenos trabalhos, layout de um folheto, redesenho de um site simples, algo não muito complicado, mas por um preço adequado. Várias pessoas respondem, mas todas as propostas são suspeitas, do tipo, faça de graça, depois combinamos, ou muito insignificantes para gastar tempo. No entanto, uma delas me interessa. É de um antigo cliente, Troy, que uma vez me encomendou um logotipo para uma pequena oficina de reparação de ferramentas. Ele pergunta se eu aceitaria um pequeno trabalho de 3 dias, refazer os folhetos para o seu novo projeto. Não é o trabalho dos meus sonhos, mas as oportunidades nem sempre vêm da direção que esperamos. Respondo-lhe que sim. A primeira noite no novo quarto foi assustadora e relaxante ao mesmo tempo. Atrás da parede, ouvia-se o vizinho a ver televisão muito alto. Algum noticiário, depois futebol, depois notícias novamente. Da cozinha vinha um cheiro de queimado da velha fogão elétrico. No corredor, alguém bateu a porta com tanta força que eu me assustei e fiquei paralisada por um momento, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Mas pela primeira vez nos últimos anos, senti uma pequena centelha de paz. Não tenho que explicar nada a ninguém, justificar-me, lavar pratos alheios ou abrir a porta se o meu pai se esquecer da chave, ou acender a luz da cozinha para que ninguém tropece. Só eu,
o meu mundo, as minhas regras. De manhã acordei com frio. O aquecedor elétrico que ficava debaixo da janela servia mais como decoração, embora Charlie dissesse que antes funcionava. Vestia 2 blusas, fazia chá em saquinhos, o mais barato, mais verdadeiro, meu, e começava a preparar o pedido de Troy. Tive que comer algo muito simples. Comprei arroz no supermercado, algumas maçãs, salsicha que a publicidade chamava de doutoral, mas o sabor não me lembrava nada familiar, exceto a economia. Calculei muito bem o orçamento e percebi que o mais importante agora era manter-me à tona até encontrar clientes fixos ou pelo menos alguns que pagassem regularmente. Durante a semana seguinte, senti uma mistura assustadora de liberdade e ansiedade. Os meus pais tentavam ligar todas as noites. A minha mãe escrevia mensagens longas, sem falar de nada específico, mas o tom dela era como se eu fosse culpada por uma catástrofe de nível mundial. Estamos apenas preocupados. Tu sabes que queremos o teu bem. O pai está preocupado, a pressão dele subiu. O meu pai tentou ir a fundo e escreveu brevemente: Queres independência? Como vais te virar quando não tiveres nada? Pensa nisso antes que seja tarde demais. Eu sabia que precisava limitar o contato até me sentir emocionalmente mais forte. Decidi bloquear os dois por uma semana. Achei que ficaria com vergonha, mas senti uma paz. Pela primeira vez na vida, escolhi a mim mesma e não a chantagem familiar, nem as expectativas deles, nem a versão deles de quem eu deveria ser. Passei a semana inteira vivendo quase mecanicamente. Trabalhei nos cartões postais do Troy, respondi a algumas outras solicitações nos grupos, comi comida barata, contei cada dólar, cada centavo gasto, cada pão comprado, cada pacote de café normal não comprado fazia diferença. Mas quando o dinheiro de Troy chegou à minha conta, uma quantia pequena, $150, mas toda minha e ganha honestamente, sem a intervenção dos meus pais. Meus olhos escureceram de alegria, sentei-me na cama, segurei o telemóvel com o saldo da conta, olhei para esses números e senti o medo a desaparecer, os ombros a endireitarem-se, a respiração a ficar mais fácil. Eu realmente vou conseguir, eu realmente vou fazer isso. Pela primeira vez em muitos meses, sorri para o meu reflexo na janela. Não era um sorriso alegre nem confiante, mas sincero. E então o telemóvel piscou novamente. Uma nova mensagem de um número desconhecido, com uma proposta de um grande pedido que poderia mudar tudo, se eu concordasse com os termos que pareciam bons demais para ser verdade. O envelope chegou na quarta-feira, um envelope branco comum com o logótipo do banco Financial Trust. E quando o tirei da caixa de correio do Charlie, lá embaixo, perto da entrada, o meu coração ainda não estava preocupado. Pensei que fosse algum tipo de publicidade ou um erro de endereço. Abri-o no meu quarto, sentada na cama, e nos primeiros segundos não percebi o que estava a ler. Lembrete de dívida vencida. Montante da dívida principal, $9.473. Juros acumulados, $2.138. Valor total a pagar, $11.611. Li 3 vezes. Depois, uma quarta vez. $9.473. Um empréstimo feito há 2 anos, em meu nome. Não fiz nenhum empréstimo há 2 anos. Na verdade, nunca fiz um empréstimo na vida. As minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o papel. Olhei para a data, 23 de outubro, há 2 anos. O que eu estava a fazer naquele dia? Trabalhando, provavelmente, morando com os meus pais, nada de especial, nenhum empréstimo. Liguei para o banco. O atendedor de chamadas sugeriu que eu pressionasse 1, depois 3 e esperasse. Esperei 20 minutos. Finalmente, uma voz feminina, cansada e indiferente. Financial Trust, em que posso ajudar? Expliquei a situação. Disse que tinha recebido uma carta sobre uma dívida, mas não tinha feito nenhum empréstimo. A mulher pediu-me o número da segurança social, a data de nascimento e a morada.
Eu dei-lhe. Pausa. O som do teclado. Sim, o empréstimo foi feito a 23 de outubro de 2022. Assinou os documentos pessoalmente na agência da Maple Street, em Flint. Não assinei nada, respondi tentando falar calmamente, embora a minha voz tremesse. A sua assinatura está nos documentos. Podemos enviar uma cópia do contrato de empréstimo para o seu endereço de e-mail. Envie. Recebi o e-mail em 5 minutos. Abri o ficheiro. PDF, 3 páginas, contrato de crédito, o meu nome, o meu número de segurança social, a minha assinatura. Fiquei paralisada olhando para essa assinatura. Era parecida com a minha, mas um pouco diferente. As letras eram mais largas. A inclinação era diferente. Alguém tentou copiar a minha caligrafia, mas então lembrei-me do dia 23 de outubro, 2 anos atrás. O meu pai disse que era preciso assinar os documentos do seguro. Eles estavam a fazer um seguro médico para toda a família e precisavam da minha autorização. Não li o que estava a assinar. Apenas assinei algumas folhas onde o meu pai me mostrava aqui, aqui e aqui. Ele disse que era uma formalidade. Assinei um contrato de empréstimo, sozinha, no valor de $9.473. Ficou difícil respirar. Levantei-me, fui até a janela, abria. O ar frio bateu no meu rosto, mas não ajudou. A raiva e a dor se misturaram de tal forma que não dava para distinguir uma da outra. Liguei para o meu pai. Ele não atendeu. Liguei novamente e mais uma vez. Finalmente ele atendeu com voz irritada. O que foi? Você fez um empréstimo em meu nome? Pausa. Longa, muito longa. Do que você está a falar? Do empréstimo de $9.000. Há 2 anos, você disse que eu estava a assinar um seguro. Mais uma pausa. Depois um suspiro. Célia, fizemos isso pela família. Precisávamos de dinheiro para consertar o telhado, para tratar do meu joelho. Tu devias ajudar. Eu não dei consentimento para o empréstimo. Tu me enganaste. Não grites comigo. Tu és nossa filha. Tu tens o dever de ajudar a família. Nós criamos-te, alimentamos-te, vestimos-te. Fiquei em silêncio. Não conseguia dizer uma palavra. Ele continuou. Planeamos pagar, mas depois começaram os problemas. Estou incapacitado. A tua mãe recebe uma ninharia. Tu compreendes? És jovem, vais ganhar dinheiro. Vocês fizeram um empréstimo em meu nome e não pagaram? Durante 2 anos? Pagávamos o que podíamos. Depois não deu mais. Tens que entender. Desliguei o telefone. As minhas mãos tremiam tanto que o telefone quase caiu. A minha mãe ligou 1 minuto depois. Não atendi. Ela escreveu uma mensagem. Celia, não seja egoísta. Você é nossa filha. Tem que entender. A família é o mais importante. Olhei para a mensagem e senti algo dentro de mim se partir definitivamente. Não era raiva, não era dor, era apenas uma clareza fria e nítida. Eles usaram-me durante anos. Paguei-lhes dinheiro, suportei humilhações, pedi desculpa por estar viva. E eles ainda fizeram um empréstimo em meu nome, sem me dizer nada. E agora a dívida é minha, $11.611. No dia seguinte, fui a um advogado. Encontrei-o na internet. Consulta gratuita para pessoas de baixos rendimentos. O escritório ficava no 3º andar de um prédio antigo, com cheiro de papel velho e café. A advogada, uma mulher de uns 50 anos, de óculos, com o rosto cansado, ouviu a minha história, examinou os documentos. Assinou o contrato sozinha? Sim, mas disseram-me que era um seguro. Leu o que estava a assinar? Não. Ela suspirou. Então, vai ser muito difícil provar a fraude. A sua assinatura é verdadeira, é capaz de agir. O tribunal provavelmente vai reconhecer o contrato como válido. Mas eles enganaram-me. Eu compreendo, mas juridicamente é complicado. Se quiser ir a tribunal, pode tentar. Mas isso vai demorar meses, talvez anos, e não é certo que ganhe. Eu estava sentada naquele escritório e percebi: o tribunal não vai ajudar.
O dinheiro não vai voltar. Os meus pais não vão admitir a culpa. A dívida vai continuar a ser minha. Voltei para o quarto, sentei-me na cama, olhei para a parede, pensei em quantos anos teria de trabalhar para pagar 11.611 dólares, quantas encomendas, quantas noites sem dormir. Mas depois percebi outra coisa. Se não cortasse definitivamente os laços agora, eles voltariam a usar-me, voltariam a enganar-me, me forçariam a me sentir culpada novamente. Peguei o telefone, escrevi uma mensagem para os meus pais, curta, sem emoção. Vou pagar essa dívida, sozinha, mas vocês não existem mais para mim. Não liguem, não escrevam, não venham, não somos mais uma família. Apertei enviar. Depois bloqueei os 2 números. Para sempre. Lá fora já estava a escurecer. A rua estava vazia e ao longe ouvia-se o barulho de um comboio. Eu estava sentada no meu pequeno quarto frio e pela primeira vez em muito tempo não sentia medo nem dor, mas algo parecido com libertação. Doloroso, amargo, mas verdadeiro. O telemóvel piscou uma mensagem do Charlie. Amanhã alguém virá ver o quarto ao lado. Se vir alguém suspeito, avise-me. Não respondi. Simplesmente deitei-me na cama, fechei os olhos e tentei dormir, embora soubesse que o sono ainda demoraria a chegar. As manhãs repetiam-se quase mecanicamente. 1 minuto depois das 6, eu acordava não pelo despertador, mas por um pensamento frio. Você tem uma dívida, precisa pagar esse dinheiro e não vai ficar mais fácil. Lavar o rosto com água gelada, preparar café barato, sentar-se ao computador e trabalhar, trabalhar, trabalhar. 16 horas por dia. Agora, a vida se dividia exclusivamente em pequenos intervalos entre a edição de projetos. Os clientes eram inconstantes, assim como o humor na velha casa em Gladstone. Alguns ficavam gratos pelo layout de qualidade, outros desapareciam com uma dívida de algumas dezenas de dólares. Eu desenvolvia panfletos para uma loja de móveis usados, autocolantes para uma pequena startup na Flórida, capas para um livro sobre solidão. Ironicamente, o dinheiro era suficiente para comida, internet, pagamento mínimo pelo quarto, pouca poupança para dívidas. Se no final do mês sobrava alguma coisa, já era um sucesso. Eu sentia o cansaço não no corpo, mas na mente. O sono tornou-se irregular. A cabeça estava constantemente pesada e dentro de mim havia perguntas não respondidas. O que vai acontecer a seguir? Quanto tempo vou aguentar? O que vai acontecer se eu me esgotar? Todas essas emoções, medo, mágoa, raiva, eram vividas com mais intensidade devido à solidão constante, mas não havia tempo para vivê-las. Charlie estava habituado a não me incomodar. Vinha apenas 2 vezes por semana cobrar o aluguer e às vezes perguntava: "Está tudo bem?" Quando eu acenava com a cabeça, ele ficava em silêncio à minha frente, como se estivesse a ouvir a minha resposta. E depois dizia algo com cuidado, sem exigir nada. Hoje, quando eu estava literalmente exausta, com o estômago embrulhado por causa do café e de alguns biscoitos, ele bateu à porta como que por acaso e perguntou se eu não queria sair por 10 minutos para descansar na varanda. Sinceramente, eu duvidei se sairia, mas as minhas pernas me levaram até ele na escada. Charlie estava sentado num velho banco de ferro e começou a contar uma longa história sobre o seu passado, sobre o divórcio da esposa, que ele ainda não havia perdoado, sobre o filho que mora com a mãe em Minnesota e sobre o estranho alívio de, após muitos anos de discussões e reclamações, ter ficado sozinho consigo mesmo. Pela primeira vez em muitas semanas, não fingi um sorriso educado e realmente me abri. Contei como sempre me fizeram sentir culpada por qualquer independência, mesmo que pequena. Como o dinheiro que deveria me tornar livre acabou sendo uma prisão ainda pior do que os velhos complexos. Charlie ficou em silêncio enquanto eu falava. Só quando me levantei para ir embora, ele disse: "Você não deve nada a eles. O amor dos pais não se mede por obrigações financeiras.
Depois dessas palavras, ficou mais fácil, mas também assustador. Há muito tempo eu não ouvia nada tão simples e honesto. Passei muitas noites a refletir, mas na quarta-feira seguinte aconteceu algo que eu não esperava e não queria. Eu estava a voltar do supermercado quando vi a minha mãe à porta. Ela estava parada, segurando uma bolsa vermelha velha, olhando pela fresta entre as janelas e nem me percebeu imediatamente. Eu parei, não reconheci imediatamente aquela voz. Célia, por favor, precisamos conversar. Eu entendi imediatamente. Algo tinha acontecido com o meu pai. A minha mãe chorava, deixou cair a bolsa e começou a falar confusamente sobre médicos, sobre a doença, sem sequer mencionar o diagnóstico. Apenas repetia: ele não tem culpa, ele só queria. Simplesmente não conseguiu. Perdoe-nos. Eu estava do outro lado da porta e senti uma avalanche de velhos sentimentos voltar. Culpa, medo, a ideia de que era meu dever estar ao lado dele. Não a deixei entrar no quarto. Disse através da porta: são vocês que têm de resolver os vossos problemas. Não posso fazer parte disso novamente. A minha mãe chorou por muito tempo do outro lado da porta, pedindo para pelo menos ouvi-la, mas eu não abri. Ouvi os seus passos na escada, confusos, perdidos. Ela desapareceu muito silenciosamente. Voltando para o quarto, sentei-me no chão. Pela primeira vez, permiti-me chorar por muito tempo. Não por pena, mas pela compreensão de que essa ligação estava definitivamente destruída. Não havia mais a família como eu a conhecia. Havia apenas um vazio e uma parede surda que eu mesma construí. Os dias seguintes passaram em modo automático. Trabalho, comida, sono curto, orçamento de despesas e uma lista interminável de tarefas. Mas o vazio mais repentino após essa conversa era sentido à noite. Eu folheava mecanicamente o telefone e todas as noites permanecia o mesmo fato. Não tinha para quem escrever, não tinha de quem esperar uma palavra gentil e não queria ligar para ninguém. À noite, os faróis dos carros piscavam na janela e no meu portátil havia 3 mensagens não lidas de potenciais clientes que não responderam após uma avaliação muito honesta do meu trabalho. Eu era invisível para o mundo e para mim mesma. Nesses momentos, eu me lembrava do Charlie, não da sua história, mas do seu olhar, simples e humano. Às vezes ele deixava um pacote de café na minha mesa, outras vezes apenas um bilhete com "Fica bem". Isso salvava-me. Pequenos gestos de apoio discreto de um estranho davam-me mais do que todas as convenções do amor familiar de outrora. Naquela noite, para variar, desliguei a internet e fiquei deitada na cama a olhar para o teto. Aquelas ideias de que todos nós estamos sozinhos no meio da multidão já não pareciam um clichê. Pela primeira vez, tive vontade de dizer a mim mesma palavras de consolo que são tão poucas. Tu vais conseguir. Já de madrugada, o telemóvel pisca com uma nova mensagem. Não abro imediatamente, trabalho deliberadamente devagar. Um medo repentino de que seja minha mãe novamente ou algo inútil me corrói por dentro. Mas quando finalmente olhei, meu coração afundou. Ouvi dizer que você está passando por um momento difícil. Quero ajudar, Scott. Olho para o ecrã, mas não clico em abrir. O passado surge como uma sombra atrás de mim e um nó na garganta. Estou a ganhar tempo. Em algum lugar dentro de mim, a dor e a pergunta se agitam novamente. Será que esse relacionamento também não vai voltar? Mas não tenho pressa em responder. O foco muda no monitor. O próximo cliente está interessado em modelos para redes sociais. Na realidade, o fundo pálido da sala, onde nada mudou, exceto uma coisa. Pela primeira vez, eu mesma decidi a quem não responder. 2 meses se passaram em uma maratona contínua de trabalho, macarrão barato e luta contra a fadiga constante. Eu quase me acostumei com minha nova vida, o quarto na Gladstone, o café da manhã em uma xícara desbotada, o silêncio que antes me assustava, mas agora se tornou familiar
e até mesmo reconfortante. A dívida diminuía lentamente, mas diminuía. Todos os meses eu enviava à Abancô a quantia combinada e, embora ainda estivesse muito longe do pagamento total, o próprio facto de estar a avançar dava-me forças para continuar. Naquele dia, eu trabalhava num pequeno café na esquina da Rua Teia. Alugava uma mesa lá por uma chávena de chá, porque em casa tinham cortado essa internet por causa de um atraso de 3 dias no pagamento e o cliente esperava o layout pronto até ao fim do dia. Eu estava a editar o design para uma empresa de Ohio quando notei uma figura perto da janela. A princípio não o reconheci. Um homem com um casaco azul familiar, o mesmo com que ele me levava à escola há 15 anos. Mas então ele virou o rosto para a janela e meu coração apertou tanto que me tirou o fôlego. Meu pai. Alden estava com a mesma aparência de sempre, talvez um pouco mais grisalho, mas ainda o mesmo homem de ombros largos de 54 anos, com a postura firme de um ex-bombeiro. O rosto era familiar, comum, sem grandes mudanças, nenhum sinal de doença ou fraqueza. Ele empurra a porta do café com confiança, com passos firmes. Eu não me levantei, não o cumprimentei, não lhe estendi a mão, nem acenei. Apenas observei enquanto ele se aproximava da minha mesa, no canto perto da janela, sentava-se à minha frente e olhava nos meus olhos. Como é que me encontraste? Pergunto, e a minha voz soa fria, como se viesse do congelador, sem qualquer nota de compaixão. Perguntei aos teus velhos conhecidos, diz ele sem desviar o olhar. Alguém disse que te viu aqui. Celia, preciso de falar contigo. É importante. Fico em silêncio. Ele olha para mim e nos seus olhos vejo algo parecido com pena, com desespero. Mas já aprendi a não acreditar em emoções que podem ser fingidas. Ele sempre soube manipular, com palavras, expressões faciais, até mesmo com o silêncio. Estou mesmo mal, diz ele, com a voz normal, sem chiado nem fraqueza. Os médicos dizem que é o coração, arritmia, isquemia, mais alguma coisa. Talvez 1 ano, talvez menos. Eles não sabem ao certo. Quero que saiba. Não queria magoá-la. Simplesmente não sabia o que mais fazer. A minha mãe e eu não sabíamos o que fazer. Não tínhamos dinheiro. Eu estou incapacitado. Ela ganha uma ninharia. As suas palavras pairam no ar entre nós, densas e pesadas. Olho para ele, para esse rosto comum, mãos fortes, costas direitas, e não vejo nenhum sinal de que ele esteja realmente doente. Ele parece tão saudável quanto anos atrás. E de repente percebo, ele está a mentir, de novo, como sempre. Vens dizer que estás a morrer? Pergunto, e a minha voz soa mais áspera do que eu pretendia, quase cruel. Para que eu volte? Para que volte a ajudar com dinheiro, tempo, nervos, para que esqueça tudo o que fizeste, o empréstimo em meu nome, os anos de humilhação? Ele fica em silêncio, olha para a mesa, os dedos apertam a borda da superfície de madeira, mas quando finalmente levanta os olhos, não vejo arrependimento no seu olhar. Apenas ofensa, confusão, como se ele não entendesse por que não acredito nele. Não estou a mentir, diz ele. Estou mesmo doente. Os médicos mostraram-me o eletrocardiograma. O coração pode parar a qualquer momento. Mas, sim, gostaria que estivesses ao meu lado. Somos uma família. Sou teu pai. Eu criei-te, alimentei-te, vesti-te, levei-te à escola. Olho para ele, para a sua figura robusta, a respiração regular, as mãos sem tremores, e não acredito em nenhuma palavra. Talvez ele realmente tenha ido ao médico, talvez lhe tenham dito algo sobre o coração, mas ele não parece doente, parece o mesmo de sempre. Um homem acostumado a controlar a situação. Sinto algo dentro de mim a partir-se. Não de dor, nem de compaixão, mas de uma compreensão clara e fria. Ele não mudou. Ele não veio pedir desculpa pelo empréstimo, pelos anos de humilhação sistemática, por todas as mentiras sobre o seguro que eu assinei. Ele veio para manipular novamente. Só que agora a arma não era a raiva ou as acusações, mas uma doença inventada e o medo da morte. Vou pagar a dívida que você me impôs.
Digo lentamente, claramente, pronunciando cada palavra e olhando diretamente nos seus olhos. Toda, até o último dólar. 11.611 dólares. Vou trabalhar o tempo que for preciso, mas nada mais. Tu escolheste isso quando, durante anos, sugaste o meu dinheiro e os meus nervos. Quando me enganaste apresentando documentos sob o pretexto de um seguro para essa família. Quando me fez sentir culpada por simplesmente querer viver a minha vida, em vez de ser a sua almofada financeira de segurança. Ele fica em silêncio por um longo tempo. Olha para a mesa, os dedos apertando a borda da mesa. Um caminhão passa pela janela, o barulho abafando o silêncio entre nós por um momento. Então ele levanta os olhos. Neles há raiva, profunda ofensa e algo parecido com sincera surpresa, como se ele não pudesse acreditar que eu realmente estou a dizer isso. Você se tornou cruel, diz ele com voz firme, sem qualquer fraqueza. Você já foi uma boa menina, sempre ajudava, sempre compreendia. Eu sou teu pai, eu criei-te, sem mim não terias nada. Sorrio. Não é um sorriso alegre nem caloroso, mas amargo, quase cínico, e sinto como esse sorriso me torna ainda mais forte. Não, digo calmamente, eu cresci e tu continuaste a ser quem sempre foste, uma pessoa que recebe, mas nunca dá. Uma pessoa que acha que os filhos têm de pagar por terem nascido, que a família não é amor e apoio, mas uma dívida que nunca acaba. Ele levanta-se lentamente, apoiando-se com uma mão na mesa. Fica parado por um longo tempo, olhando para mim de cima para baixo, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Dissesse outra coisa, pedisse desculpas pelas minhas palavras duras, reconhecesse que estava errada, mas eu fico em silêncio. Apenas sento e olho para ele, para essa pessoa que outrora foi o centro do meu mundo, uma autoridade e um apoio, e agora se tornou apenas uma lembrança dolorosa do que uma família não deve ser. Ele se vira lentamente e vai para a saída, sem olhar para trás. Olho para ele, uma figura ereta com um casaco velho, passos firmes, desaparecendo atrás da porta do café, dissolvendo-se num dia cinzento de outono entre outros transeuntes. Volto para o portátil. As mãos tremem tanto que não consigo pressionar as teclas. O cursor salta pela tela. A respiração está difícil. O peito aperta. O coração bate muito rápido. O sangue pulsa nos ouvidos. Mas as lágrimas não caem. Não choro. Pela primeira vez em muito tempo, eu simplesmente sento. Olho para a mera tela e sinto não culpa, não pena, não dúvida, mas um vazio, frio, nítido, definitivo. E ao mesmo tempo, libertação, como se tivesse tirado um enorme peso que carregava há anos. A empregada de mesa aproxima-se, pergunta baixinho se está tudo bem, se preciso de mais alguma coisa. Aceno com a cabeça. Peço mais chá, embora já não queira beber. Só preciso de dizer alguma coisa, fazer alguma coisa, para voltar à realidade, à vida normal. Ela vai-se embora e eu volto a olhar pela janela, para a rua, onde o meu pai já não está. Apenas pessoas, carros, prédios cinzentos, lojas, anúncios. A vida normal que continua, independentemente do que acabou de acontecer neste pequeno café. O telemóvel pisca. Uma mensagem do Charlie. Passa aqui esta noite, se quiseres. Fiz sopa a mais. Podemos conversar ou simplesmente ficar sentados em silêncio. Leio e de repente sorrio. Pela primeira vez neste dia difícil. Uma pequena centelha de calor no vazio frio. Algo simples, humano, sem manipulações, sem segundas intenções, sem exigências e expectativas. 3 meses passaram mais rápido do que eu esperava. Não foi fácil, mas foi rápido. Cada dia foi preenchido com trabalho, renúncia a tudo o que era supérfluo, contagem de dólares e cêntimos. A dívida ainda está longe de ser paga, mas já diminuiu quase 1/3. Isso me deu a sensação de que eu não apenas sobrevivi, eu realmente estou avançando passo a passo, dólar por dólar. Finalmente consegui mudar daquele quarto frio em Gladstone,
onde o aquecedor quase não funcionava e as janelas deixavam entrar o vento mesmo quando estavam fechadas, para um pequeno apartamento normal na periferia norte de Flint. Um quarto com uma pequena cozinha e um fogão velho, mas com chuveiro próprio, aquecimento que funcionava e janelas que não deixavam passar o frio. Pela primeira vez em muitos meses, acordei no calor e pensei: isto é meu, não é dos meus pais, não é alugado por uma semana, com medo de que amanhã tenha de procurar um novo lugar. É meu. O trabalho mudou ainda mais. 2 clientes permanentes apareceram quase ao mesmo tempo. Uma pequena empresa de contabilidade de Detroit que precisa atualizar mensalmente materiais publicitários, panfletos e banners para redes sociais, e uma loja online de roupas de Ohio, onde eu cuido de toda a parte visual do site, do logotipo às fichas dos produtos. O dinheiro é estável, não é muito, mas é suficiente para não ter de contar cada centavo no supermercado. Pela primeira vez em anos, senti que estava com os pés bem assentes na terra, sem medo de que amanhã tudo desmoronasse, que os clientes desaparecessem, que o dinheiro acabasse. O Charlie ajudou com a mudança. Trouxe as minhas coisas na sua velha carrinha. Nem perguntou por que não pedi aos meus pais ou a alguém da família. Ele simplesmente sabia. Simplesmente apareceu, carregou as caixas, transportou tudo em silêncio, ajudou a levar tudo para o terceiro andar sem elevador. Naquela noite, quando eu já tinha arrumado tudo nas prateleiras do meu novo apartamento e me sentia exausta, mas feliz, ele me convidou para jantar na casa dele. Não era um encontro, apenas um jantar entre amigos. Sentamo-nos à mesa da cozinha, comemos sopa de frango com legumes que ele mesmo preparou e conversamos sobre como é difícil recomeçar depois de romper com a vida habitual. Sobre como a liberdade nem sempre significa facilidade. Às vezes é apenas uma nova forma de solidão que precisa ser vivida e aceita. Aprender a conviver com ela, não ter medo dela. Não falei com meu filho por 1 ano e meio após o divórcio, diz Charlie baixinho, olhando pela janela para a rua escura. Achei que ele me odiava, que para ele eu era apenas o homem que abandonou a mãe. Mas depois descobri que ele simplesmente não sabia como se aproximar. Tinha medo que eu o rejeitasse, como rejeitei a mãe. E você ligou? Pergunto cautelosamente. Sim, no final, mas já se passaram 1 ano e meio. Gostaria de recuperar esse tempo, mas não posso. Agora estou apenas a tentar recuperar o tempo perdido. Eu aceno com a cabeça. Eu entendo, mas a minha situação é diferente. Não me arrependo de não ligar para os meus pais. Só me arrependo dos anos que gastei tentando merecer o amor deles, provando que sou boa o suficiente, útil o suficiente, obediente o suficiente. Ao voltar para o apartamento, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Liguei o portátil e comecei a trabalhar no próximo pedido. Redesenhar um banner para uma loja de roupas. Já estava escuro lá fora, mas o quarto estava quente e silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do dia seguinte. Não pensava no que aconteceria se algo desse errado. O telemóvel piscou, uma mensagem de texto de um número desconhecido. Abri e o meu coração parou por um instante. Célia é a mãe. O pai está no hospital. Se quiseres dizer adeus, vem, ele pode não sobreviver. Li essa mensagem várias vezes. Senti o coração acelerar, mas não por medo ou pena, por irritação e desconfiança. De novo, manipulação. De novo, uma tentativa de me trazer de volta para a vida deles. Não fui. Em vez disso, liguei para o Hospital São José, o único grande hospital da nossa região. Mencionei o nome do meu pai e perguntei sobre o seu estado. A enfermeira da recepção inicialmente recusou-se a falar, alegando confidencialidade, mas quando eu disse que era filha dele e precisava saber se a situação era realmente crítica, ela suspirou e verificou a base de dados. Alden Torvald,
Sim, ele está aqui, na unidade de cardiologia, procedimentos de rotina, exames cardíacos. O estado é estável, sem risco de vida. Procedimentos de rotina? Perguntei, sentindo a raiva a ferver dentro de mim. Sim, exame cardíaco de rotina, ECG, ecografia, nada de grave. A alta está prevista para depois de amanhã. Agradeci e desliguei o telefone. Sentei-me no sofá, olhando para o teto, sentindo a raiva misturar-se com alívio e um sorriso amargo. Procedimentos de rotina. Não é um ataque cardíaco, não é uma coma, não é uma ameaça mortal. Apenas um exame que poderia ter sido feito em qualquer dia. Mas eles escolheram exatamente este momento para tentar me reconquistar novamente. Um dia depois, recebi outra mensagem, da minha mãe novamente, de outro número. O seu pai se recuperou milagrosamente. Os médicos não entendem como isso aconteceu. Disseram que ele poderia não sobreviver, mas ele se recuperou. Mas ele está muito ofendido por você nem ter vindo. Eu também. Pensávamos que você fosse diferente. Acontece que você não dá a mínima para o seu pai moribundo. Você é cruel e egoísta. Eu li isso e não senti culpa, mas uma fria lucidez. Eles tentaram novamente. Mais uma vez, jogaram com os meus sentimentos, esperando que eu voltasse, pedisse desculpas e voltasse a ser aquela filha obediente que perdoa tudo, tolera tudo e dá tudo. Mas eu já não sou mais assim, eu já sou outra pessoa. Abri os contactos, encontrei os últimos números da minha mãe e do meu pai. Aqueles que chegaram nos últimos meses de diferentes telefones que eles usaram para contornar o bloqueio. E apaguei todos, para sempre. Depois, bloqueei todos os números que conhecia, incluindo os antigos. Não escrevi nada em resposta. Simplesmente apaguei e bloqueei. Sentei-me no meu apartamento, olhei para o ecrã do telemóvel e não senti dor, dúvida ou culpa, mas sim libertação. Leve, pura, definitiva. Eles nunca vão pedir desculpa, nunca vão admitir que fizeram algo errado. Sempre vão considerar-me culpada, ingrata, cruel, mas eu já não preciso disso. Não espero a aprovação deles. Não busco o amor deles. Simplesmente vivo a minha vida. E isso é o suficiente. Liguei o portátil, abri um novo projeto para uma loja de roupas. Precisava fazer uma série de banners para a liquidação de inverno. Coloquei uma chávena de café ao meu lado, um café de verdade, saboroso, não instantâneo, que não bebia há muito tempo porque economizava em tudo. Fora da janela caía a primeira neve da estação, leve e silenciosa, cobrindo a rua com um manto branco. A rua estava vazia. Apenas alguns carros passavam, deixando marcas na neve fresca. Eu trabalho, bebo café e sinto o que não sentia há anos: paz. Não felicidade, não euforia, não algum tipo de explosão de alegria, mas simplesmente paz. Profunda, silenciosa, verdadeira. Pela primeira vez na vida não tenho medo do amanhã. Não espero que alguém venha e diga que não sou boa o suficiente, obediente o suficiente, grata o suficiente. Não tento merecer o amor de ninguém. Simplesmente vivo. O telemóvel volta a piscar. Uma mensagem do Charlie. Como estão as coisas no novo apartamento? Se precisar de alguma coisa, escreva. Posso ajudar no que for preciso. Eu sorrio e respondo: está tudo bem, obrigada por tudo. Lá fora, a neve cai mais forte, cobrindo as ruas, os telhados e os carros com um manto branco. Olho para ela e penso: talvez seja isso a verdadeira vida adulta, sem dramas, sem grandes vitórias, sem finais felizes, sem príncipes em cavalos brancos. Apenas tu, o teu trabalho, o teu apartamento e uma chávena de café quente nas mãos. E isso é suficiente. Não é preciso provar mais nada. 6 meses passaram despercebidos. Não no turbilhão dos acontecimentos, mas no ritmo tranquilo e moderado de uma nova vida. Eu me acostumei tanto com o meu apartamento que agora qualquer outro pareceria estranho. Acostumei-me às manhãs, quando posso me permitir 15 minutos a mais de sono, sem sentir pânico por cada minuto perdido. Às noites, quando trabalho no meu portátil e não penso se terei dinheiro suficiente para comer amanhã ou depois de amanhã. A dívida diminuiu para metade,
Mais um ano de trabalho intenso e estarei finalmente livre desse fardo. O trabalho estabilizou de uma forma que eu nem sonhava. 2 clientes permanentes se transformaram em 3, depois em 4. Uma empresa de contabilidade de Detroit me recomendou aos seus parceiros. Agora estou cuidando da parte visual para 3 empresas ao mesmo tempo. Uma loja de roupas de Ohio aumentou o volume de pedidos e me adicionou à equipe de desenvolvedores do seu novo site. Surgiram novos projetos. Design para uma startup de Chicago, redesenho do site de uma padaria local, até mesmo o logotipo de um escritório de advocacia. O dinheiro deixou de ser uma fonte de estresse constante e noites sem dormir. Agora essa é apenas parte da vida, não a mais importante, não a principal. Charlie tornou-se um amigo íntimo, nem mais, nem menos. Apenas uma pessoa que está sempre por perto quando preciso e que não se intromete quando não é necessário. Fomos ao cinema 2 vezes. Uma vez ele me ajudou a montar uma mesa nova que comprei numa loja de móveis usados por $30 e eu o ajudei a organizar as coisas velhas na garagem e jogar fora o que já deveria ter sido jogado fora há muito tempo. Não havia romance entre nós, nem da parte dele, nem da minha. Apenas apoio, compreensão mútua e a sensação de que havia alguém que não julgava, não exigia, não manipulava, não esperava nada de mim, exceto que eu fosse eu mesma. O dia de ação de graças se aproximava rapidamente e, a cada dia, eu compreendia mais claramente: não vou visitar os meus pais. No ano passado, sentei-me à mesa com eles, forcei-me a sorrir. Ouvi repreensões e reclamações veladas, disfarçadas de preocupação, aturei insinuações sobre a minha ingratidão. Este ano é diferente. Não vou visitá-los. Nem sequer penso nisso como uma opção, como algo que precise de ser justificado ou defendido. Em vez disso, vou preparar o jantar para mim. Um jantar pequeno e modesto. Frango, batatas, salada de legumes frescos, torta de maçã com massa pronta que comprei no supermercado. Nada de especial, nada de sofisticado, mas é o meu jantar, no meu apartamento, sem ninguém para estragar o meu humor ou me fazer sentir culpada. O Charlie convidou-me para ir à sua casa, disse que ia celebrar com o filho, que vem do Minnesota, e me convidou para me juntar a eles, mas recusei. Não por ofensa ou falta de vontade de socializar, mas porque queria passar esse dia sozinha, em paz, sem emoções desnecessárias. Ele entendeu. Não ficou ofendido, não começou a me convencer. Apenas disse: entendo, se mudar de ideia me avise. À noite, quando eu já tinha posto a mesa, acendido 2 velas e estava sentada com uma taça de vinho tinto, o telefone tocou, número desconhecido. Eu já estava prestes a desligar, como sempre fazia com números desconhecidos, mas algo me fez atender. Talvez fosse apenas o meu humor, talvez fosse a sensação de que nada poderia me abalar naquele dia. Do outro lado da linha, uma voz familiar, a minha mãe. Há algumas semanas desbloqueei o número dela, não porque perdoei ela ou meu pai, não porque quis retomar o contato, simplesmente porque não tinha mais medo. Eles já não tinham poder sobre mim. Eu podia ouvir a voz deles sem sentir culpa, sem sentir que havia algo de errado comigo. Celia, diz a minha mãe com uma voz cautelosa, como se tivesse medo que eu desligasse ou bloqueasse a chamada novamente. Como estás? Onde estás? Normal, em casa, respondo sucintamente, sem dar detalhes. Queríamos convidar-te para jantar. O teu pai, ele gostaria muito de te ver. Ele sentiu a tua falta. Fico em silêncio. Sinto a velha raiva te a subir novamente de algum lugar profundo dentro de mim, mas já não tão intensa, tão dolorosa. Mãe, digo calmamente, quase indiferente. Eu sei que o teu pai não estava a morrer. Liguei para o hospital naquele dia, procedimentos de rotina, exames cardíacos sem qualquer risco. Vocês mentiram novamente, manipularam novamente. Silêncio do outro lado da linha, longo, pesado.
Então a minha mãe suspira, e nesse suspiro não se ouve arrependimento, mas irritação. Nós só queríamos que viesses, para que compreendesses como é difícil para nós sem ti, como precisamos do teu apoio. É difícil para vocês sem o meu dinheiro, digo eu, e a minha voz é firme, sem hesitação. Não sem mim. Vocês precisavam de uma almofada financeira de segurança. A filha não vos servia nem de graça. Vocês mesmos demonstraram isso quando fizeram um empréstimo em meu nome sem o meu conhecimento. Isso é injusto, Célia. A mãe levanta a voz, e nela ouve-se uma ofensa familiar. Nós sempre te amamos, fizemos tudo por ti. Talvez, à vossa maneira, mas isso não é suficiente para mim. Não quero viver como antes e como vocês querem. Não vou voltar. Mais um silêncio. Depois a mãe diz baixinho, quase com malícia: o teu pai não vai pedir desculpas se é isso que esperas. Ele acha que a culpa é tua, que és uma egoísta que abandonou os pais. Sorriu amargamente, olhando para as velas na mesa. Eu sei, ele nunca vai mudar. Ele sempre se considerará certo, mas eu mudei. E isso é tudo o que importa para mim. A conversa termina rapidamente. A minha mãe desliga o telefone sem se despedir. Coloco o telefone sobre a mesa e fico sentada, olhando para o jantar servido. Não sinto culpa, nem dúvida, nem arrependimento. Sinto alívio. Eu disse tudo o que queria. Agora é escolha deles aceitar a minha posição ou não. Mas a minha vida já não depende da escolha deles. No dia seguinte, Scott escreve novamente uma mensagem curta no Messenger. Olá, como estás? Tenho pensado em ti ultimamente. Podemos encontrar-nos algum dia? Só para conversar. Eu leio essa mensagem e não sinto dor, raiva, nostalgia pelo que poderia ter sido. Apenas tranquilidade. Aquela vida acabou. Scott é parte do passado que deixei para trás, como uma roupa velha que não me serve mais. Respondo brevemente, sem raiva, sem ressentimentos. Olá, estou bem, mas não quero encontrar-me. Aquela vida acabou. Cuida-te. Ele não responde imediatamente. Algumas horas depois, chega um breve entendo. Fica bem. Não escrevo mais. Ele também não. À noite, estou à janela do meu apartamento, olhando para a cidade que se estende à minha frente, as luzes das casas, as ruas escuras, os carros que se movem lentamente pela primeira neve do inverno, as pessoas que correm para casa, para suas famílias. A vida normal que continua independentemente dos meus dramas pessoais, das minhas vitórias e derrotas. Seguro uma chávena de chá quente nas mãos e sorrio, não porque sou feliz num sentido fabuloso e cinematográfico, mas porque pela primeira vez na minha vida sinto que vivo para mim mesma. Não tive um final feliz, não me reconciliei com a minha família, não encontrei o grande amor, não fiquei rica. Não me tornei uma designer de sucesso com meu próprio estúdio e dezenas de funcionários, mas sou livre, livre da culpa, das manipulações, do medo de não ser boa o suficiente, útil o suficiente, obediente o suficiente, livre para viver como quero e não como os outros esperam que eu viva. O telemóvel pisca. Mensagem do Charlie. Como foi a noite? Espero que tudo tenha corrido bem. Encontramo-nos amanhã? Quero mostrar-te uma coisa interessante. Sorrio e respondo: sim, vamos lá. Obrigada por perguntar. Lá fora continua a nevar. A primeira neve verdadeira deste inverno, densa e bonita, cobrindo tudo com um manto branco. A cidade lentamente fica mais silenciosa, mais tranquila, como se adormecesse sob este cobertor macio. Fico perto da janela e observo essa beleza. E penso, talvez seja isso a verdadeira felicidade. Não uma grande vitória, não um final dramático com música e créditos, mas simplesmente paz, liberdade e a sensação de que finalmente estás a viver a tua vida e não o enredo de outra pessoa. Bebo um gole de chá, olho para essa neve pela janela e sinto uma paz profunda e silenciosa. A minha história não terminou como um conto de fadas, mas terminou com honestidade, e isso é suficiente para mim.